Hoje você vai aprender a usar a psicologia reversa a seu favor. Vamos explorar os 7 principais gatilhos dessa técnica. 1. O impacto da ausência bem aplicada. Você já percebeu que quem se afasta com elegância costuma deixar uma marca mais forte do que quem implora por presença? Existe um poder silencioso que poucos entendem, o da ausência. Não é sobre desaparecer por orgulho, é sobre retirar. Sua presença como quem retira o ar de um ambiente, sutil, mas insuportável. A mente humana não lida bem com o vazio. Quando alguém está sempre ali, disponível, previsível, a memória adormece. Mas quando essa presença some de forma inesperada, o cérebro entra em alerta. Você deixa de ser um conforto garantido e passa a ser uma dúvida inquietante. E é aí que o jogo vira. Porque no mundo emocional, o que escapa vale mais do que o que está ao alcance. O que se afasta com classe, volta com impacto. A ausência é um gatilho psicológico antigo, quase primitivo. O outro começa a imaginar onde você está, com quem está, por que parou de responder. E o mais curioso, ele não pensava nisso antes. Mas agora que você sumiu, ele não consegue mais parar de pensar. É nesse vazio, onde antes havia sua presença constante, que nasce a obsessão. E não se engane, não é sobre manipular, é sobre equilibrar. Você não está punindo, está reajustando a balança de uma relação onde você dava demais e recebia de menos. Quando você para de correr atrás, você muda de papel na mente do outro. Deixa de ser previsível e se torna um enigma. E enigmas são viciantes. O que você precisa entender é que a ausência bem usada não é frieza, é estratégia emocional, é maturidade afetiva, é mostrar sem dizer que você se basta. Porque o verdadeiro poder não está em ser constante. Está em ser sentido quando se vai. Pessoas que ficam o tempo todo à disposição não são lembradas. Pessoas que sabem sair de cena na hora certa se tornam inesquecíveis. É contraintuitivo. Eu sei. Mas o que prende não é o apego, é a sensação de perda. E o que é perdido com propósito volta como desejo. O silêncio não é apenas a ausência de som. É a presença mais alta que existe, quando bem usado. Quem fala demais, cansa. Quem some de repente, prende. Porque o silêncio inesperado gera tensão. E onde há tensão, há atenção. Você não precisa dizer que está decepcionado. Você apenas para de responder. Não precisa anunciar que está mudando. Você apenas some e, de repente, tudo muda. As mensagens que antes eram ignoradas, agora são esperadas. Os áudios que passavam batido, agora são ouvidos várias vezes. Seu nome, que antes não causava efeito, agora pulsa na cabeça de quem achou que você estaria sempre ali. Isso acontece porque o ser humano valoriza o que sente que pode perder. A ausência cria imaginação, e a imaginação, essa sim, é imbatível. Porque quando a pessoa não sabe se você ainda sente, se está com raiva, se desistiu ou se apenas seguiu em frente, ela começa a fantasiar. E o que a mente fantasia, a alma deseja. 2. O silêncio que cria tensão. O seu silêncio se torna um espelho, e a pessoa começa a projetar ali tudo o que sente. Medo, culpa, arrependimento. Você não diz nada, mas faz tudo ser sentido. Essa é a força da ausência estratégica. Ela transforma quem era ignorado em lembrança incômoda, quem era garantido em dúvida perturbadora, quem era constante em ausência inesquecível. Mas atenção, isso só funciona quando a sua presença já teve valor. Se você foi verdadeiro, presente, intenso, se você marcou, então a ausência vai doer. Agora, se você foi neutro, passivo, previsível, sumir não vai causar efeito, por isso, antes de sumir, seja memorável, crie laços, deixe rastros, marque território com gestos, não com promessas, porque quando você se retira depois de ter sido importante,
Você não apenas sai, você rompe. E essa ruptura desestabiliza. É como um filme que parou no clímax. Uma música que silenciou no refrão. O outro não consegue seguir. A ausência vira um eco. E esse eco repete o que você não diz. Eu não preciso mais estar aqui. E é justamente isso que enlouquece. Porque agora, quem um dia ignorou, não sabe mais como te alcançar. 3. O poder de se retirar com controle. Muita gente acha que sumir é um jogo infantil, mas sumir com propósito é estratégia emocional. A diferença está na intenção. Você não se afasta para provocar. Você se afasta para preservar o que ainda resta do seu valor. É como tirar uma joia da vitrine quando percebe que ela está sendo tocada com descuido. Você não destrói a joia, você apenas a protege. E ao protegê-la, você aumenta seu valor. Esse é o papel da ausência. Ela não serve para punir o outro. Serve para lembrar a você mesmo o quanto sua presença é rara. Quando você para de correr atrás, você resgata algo que havia perdido, o seu centro. Você volta a ser prioridade para si. Você para de girar em torno de quem não percebe seu valor e começa a orbitar em torno da sua própria paz. Esse movimento interno é silencioso, mas transformador, porque o que mais atrai não é a necessidade, é a autonomia. E quando você demonstra que está bem sozinho, você vira um enigma, porque o mundo está cheio de gente carente, mas vazio de pessoas inteiras. E o que é inteiro assusta. Assusta porque não implora, porque não cobra, porque não envia indiretas. Simplesmente se cala. E esse silêncio carrega o peso de 1000 palavras. A ausência bem usada tem 3 efeitos principais. Ela quebra a previsibilidade. Quem esperava resposta não recebe. Quem esperava insistência encontra o vazio. Ela ativa a imaginação. A mente do outro começa a preencher os espaços em branco com dúvidas, memórias, hipóteses. É o mais importante. Ela devolve o poder emocional para você. Porque enquanto você insistia, você era refém. Agora você é o mistério. E o mistério domina o jogo. É preciso coragem para não responder, para não correr atrás, para não se justificar. Mas é essa coragem que diferencia quem é descartável, de quem é inesquecível. E quando você some com elegância, sem drama, sem bilhete de despedida, você se torna uma ausência que pulsa. Você não está mais ali, mas ainda ocupa espaço, na mente, no coração, na rotina. Você virou uma presença invisível e ninguém sabe o que fazer com isso. 4. O efeito da ausência inesperada. Nada mexe mais com o ego de alguém do que uma ausência inesperada, especialmente quando ela vem no auge do interesse alheio. A maioria das pessoas está acostumada a obter atenção como recompensa por qualquer migalha de afeto. Mandam um oi seco e esperam uma enxurrada de respostas. Fazem o mínimo e acreditam que merecem o máximo. E aí, quando finalmente começam a te procurar mais, quando percebem que talvez você tenha valor, quando acham que vão te dominar emocionalmente, você some, sem anúncio, sem bilhete, sem explicação. Você apenas se retira da cena e deixa o outro sozinho com as consequências. Esse tipo de ausência causa um impacto psicológico devastador, porque o outro percebe que perdeu o controle da narrativa. Até então, era ele quem decidia o ritmo. Era ele quem ignorava ou respondia quando queria mais agora. Ele não sabe onde você está, não sabe o que você sentiu, não sabe se você está magoado, desapontado ou apenas livre. E o que a mente não entende, ela obsessivamente tenta decifrar. A ausência passa a ser um enigma e você se transforma num mistério não resolvido. A pessoa começa a vasculhar sinais, checa redes sociais, relembra conversas, busca sinais no seu silêncio. Você virou o porquê que ela precisa resolver.
E quanto mais tenta resolver, mais se envolve. Esse é o ponto onde a psicologia reversa se torna irresistível. Você não está ali, mas sua presença paira no ar. Você não responde, mas cada notificação que não chega é sentida. Você não diz nada, mas seu silêncio fala mais alto do que qualquer declaração de amor. O erro da maioria é avisar: vou sumir, preciso de um tempo, estou me afastando. Não, a ausência que funciona não é avisada, ela é sentida. Ela entra como um vento que bate e muda o clima. Você estava ali e, de repente, não está mais. E esse tipo de retirada não se esquece. Principalmente quando a pessoa percebe que você não está esperando por ela. Você não sumiu para testar. Você sumiu porque evoluiu. E agora, quem quiser te alcançar vai ter que correr muito mais. 5. A reconstrução no silêncio. Sumir é só o começo. O que vem depois é o que realmente transforma você em alguém inesquecível. Porque enquanto o outro espera que você esteja parado, esperando, remoendo, você está se reconstruindo, evoluindo no silêncio, fortalecendo o corpo, a mente, a presença. Você se torna aquilo que a outra pessoa não esperava, alguém que segue em frente sem pedir licença. E isso, meu amigo, dói mais do que qualquer adeus, porque o que o outro esperava era drama, era cobrança, era aquela sequência de mensagens que confirmaria a dependência. Mas você deu exatamente o oposto. Enquanto a ausência ecoa, você cresce. E quanto mais você cresce, mais difícil é te alcançar de novo. Essa é a chave. Não basta desaparecer. Você precisa se tornar melhor durante o desaparecimento. É isso que transforma um silêncio comum em um silêncio ensurdecedor. Você não sumiu por orgulho. Você se afastou para se encontrar e agora que se reencontrou, não aceita mais ser tratado como opção. Esse tipo de postura confunde, porque ela não ataca, ela desarma. Você aparece menos, mas quando aparece, está mais forte, mais centrado, mais leve, mais bonito até. E o outro, que antes tinha o controle, agora se vê perdido. Perdido diante de alguém que já não reage, que não precisa, que não depende. Você deixou de ser acessível para se tornar raro. E tudo que é raro é desejado. Mas aqui está o segredo. Você não volta a ser o que era. Você não volta para o lugar onde te esqueceram. Você segue, porque o seu valor agora é outro. E quem quiser fazer parte da sua vida vai ter que merecer. A ausência foi só o início. A sua nova versão é o verdadeiro golpe. 6. A virada emocional silenciosa. Você quer saber o momento exato em que o jogo vira? É quando a pessoa percebe que você sumiu e não está voltando. Porque até então, tudo parecia controle. Ela podia te ignorar, te deixar no vácuo e você continuava lá, insistindo, esperando, tentando. Mas agora, o padrão foi quebrado. Você deixou de ser previsível, deixou de ser seguro e virou o desconhecido mais familiar que ela já teve. Isso gera um curto-circuito emocional, porque a ausência agora tem cheiro, tem imagem, tem nome. É você. E no fundo, ela sabe. Você está diferente. Não é só que você sumiu. É que você mudou. Ela percebe na sua postura, nos poucos sinais que aparecem, na forma como você agora responde, ou nem responde mais. E o pior, você parece bem. Isso é o que mais mexe com o ego alheio. Ver alguém que antes parecia implorar, agora transbordar. Você parou de tentar, e o outro começou a tentar entender o que perdeu. Essa é a beleza da psicologia reversa. Você não pede. Você se valoriza e, por isso, se torna escasso. E tudo que é escasso desperta desejo. O interessante é que, nesse ponto, você não precisa mais do jogo. Você já venceu. Porque agora, quem controla o ritmo é você. Quem observa é você. Quem decide se quer continuar é você. E mesmo
Que o outro tente te reconquistar, nada será como antes, porque você não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, você se encontrou. Você entendeu que a sua presença é um privilégio, não uma obrigação. E quando você realmente entende isso, você não aceita mais migalhas. Você não corre atrás de quem te olhou com descaso. Você não se curva para manter alguém que só ficava de pé porque te via ajoelhado. Agora, quem quiser te ter por perto vai ter que andar na sua altura, vai ter que reconhecer o valor que ignorou, ou vai te perder de novo, mas desta vez, para sempre. 7. Seja a ausência que ninguém esquece. Pare um segundo e olhe para tudo que você já deu. Olhe o quanto insistiu, explicou, tentou, mesmo sem receber o mínimo em troca. Agora imagine o que acontece quando você simplesmente para. Quando deixa de correr atrás, quando deixa de se justificar, quando abandona a ideia de que precisa ser aceito para ter valor, você se transforma de alguém que suplica para alguém que se basta, de alguém que implora por presença, para alguém cuja ausência pesa. A sua retirada deixa um eco, e esse eco tem nome, tem rosto, tem memória. A sua ausência se torna presença, uma que pulsa, que assombra, que faz falta. E tudo isso sem gritar, sem cobrar, sem fazer escândalo, apenas com a elegância de quem entende. Quem não sente sua falta não merece sua presença. A ausência bem usada é um espelho. Quem te valoriza, sente. Quem te ignora, aprende. Porque o verdadeiro poder não está em ser notado quando se chega, mas em ser lembrado quando se vai. E se você for capaz de se afastar com leveza, com integridade, com propósito, você vai se tornar impossível de ignorar. Se isso fez sentido para você, é porque você já cansou de se doar para quem nunca percebeu sua entrega. E se você cansou, então é hora de mudar. Mude sua postura, sua energia, seu caminho e, acima de tudo, mude o destino de quem não soube te valorizar, porque no final das contas, quem corre atrás cansa, quem some transforma, e quem se basta atrai. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva agora no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se quiser apoiar esse trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo e confira também o material que deixamos na descrição com indicações exclusivas para quem deseja se aprofundar ainda mais nesse universo. Comente aqui embaixo. Qual parte desse vídeo mais te despertou? Porque a partir de agora, você não implora. Você provoca, você não espera, você escolhe. Você se torna a ausência que ninguém esquece. Força e honra.